Muito bem, pessoal. Então, hoje nós vamos estar fazendo uma atividade, relembrando, então, sobre o texto da cigarra e a formiga. Nós temos duas versões. A versão do La Fontaine, né, título La Fontaine, e de Monteiro Lobato. Como nós já vimos antes a respeito das características da fábula, os dois textos são fábulas em versões diferentes, mas do mesmo gênero, pertencem, têm esse mesmo gênero, também apresentam características parecidas, semelhantes. Porém, também temos características diferentes entre os textos. Apesar de apresentar o mesmo tema, mas nós vamos perceber que temos características diferentes. O que nós vamos fazer aqui? Vou entregar para vocês, para cada grupo, algumas características. Vocês vão discutir em qual quadro nós vamos fazer esse quadro comparativo entre os dois textos. Em qual quadro se encaixa cada característica. Vai ter características que vai se encaixar nos dois textos. Então, você vai colocar ali nessa parte do meio, como os dois textos, certo? Então, em grupo, vocês vão discutir quais características se encaixam em cada texto. Leiam, e aí depois nós vamos separar ali, colando no quadro as características de acordo com o que vocês separaram. Vai ter, então, um grupo que vai ficar com 3 características, os outros 2 vão ficar com 4 características. Vocês vão ler entre vocês, vou dar um tempinho para vocês. Vocês vão ler e vão discutir. Qual se encaixa no texto A Cigarra e a Formiga de La Fontaine? Qual se encaixa no texto A Cigarra e a Formiga de Monteiro Lobato? Ou qual característica percebemos nos dois textos? Está comum nos dois textos. Certo? Então, vou dar uns minutinhos para que vocês discutam para que a gente forme o quadro comparativo. Ó, 3 minutinhos é suficiente, né? Sim, mas é do grupo, tá? Vocês vão ler as 4 folhas, tá? As 4 folhinhas do grupo, e em grupo vocês vão decidir. E aí nós vamos colar usando fita crepe. Vou pegar o cabelo para vocês. Mas, João, você leu todas? Não, eu li São todas, mas é para ler junto, para fazer no grupo. Eu leio. E agora, quando vocês vão lendo, eu vou distribuir essa fita que vocês vão colar, ó, no centro da folha atrás, para depois vocês colarem lá no quadro. Ó. Oi? Deixa eu ver. Tá aqui relembrando sobre os comportamentos, tá? Colocando como comportamento humano, né? Se referindo ao comportamento humano. Todos os grupos já discutiram e separaram as características? Muito bem. Terminaram? Então, já que vocês já terminaram, nós podemos se colocar aqui.
Assim. Você vai colar no quadro. Muito bem. Então, vamos lá. Vamos começar, então, pelo grupo da Letícia, da Elisa e do Diego. Vocês podem ir até lá no quadro e colar a colinha, mas então vou precisar virar a câmera aqui para poder visualizar vocês e o quadro, tá? Isso, pode. Esse grupo pode vir, então, e vai colar aqui. Pode vir. Em qual dos textos se encaixa essa característica? É comum os dois textos. Tudo bem, pode colocar. Fica mais fácil. Agora pode vir aqui o grupo da Vanessa, do João e da Júlia. Dá uma para mim. Você acha que eu não vou poder levar? Isso. Agora, da Maria Cecília, da Gabriela e do Renan. Muito bem. Agora, nós vamos fazer, então, a correção. Vamos ver se realmente seriam essas as características de cada texto. Como que nós vamos fazer? Eu vou ler as características e vocês vão fazer, lembra da técnica que nós utilizamos de mão, polegar para cima para correto, polegar para baixo para errado? Então, nós vamos fazer novamente. Vou virar a câmera para vocês e aí eu vou fazendo a leitura de cada característica, certo? Então, vamos lá. Então, aqui nós colocamos como uma das características que a moral da história é sobre a importância do trabalho duro e da previdência. E essa característica está no texto, o grupo colocou, que está no texto de La Fontaine. E aí, vocês concordam que essa característica é do texto de La Fontaine ou não? Está errado. Vamos usar a técnica de levantar as mãos. Sim ou não? Pode levantar. Não? Não é no texto de La Fontaine que ele valoriza o trabalho, que a cigarra vai pedir ajuda e a formiga não ajuda? Sim. Então, esse texto, Ana, valoriza o quê? O trabalho. O que seria a previdência? De se prevenir sobre o que eles iriam se alimentar depois. Então, essa característica está correta, ela pertence a esse texto. Tá? E agora, a característica. A ênfase está na responsabilidade individual, na consequência de não se preparar adequadamente para o futuro. Em qual dos textos que demonstra isso? Qual dos textos? Realmente é no texto La Fontaine, que vocês colocaram. Né? Lá, o que está sendo
enfatizado é a questão de, se você não tem responsabilidade, você vai ter consequências depois. A próxima. Desvaloriza a importância da arte e do lazer. E aí vocês colocaram que essa característica é do texto La Fontaine. Todos concordam ou não? Sim ou não? Levanta a mão bem alto. Sim, é do texto La Fontaine. Por que é do texto La Fontaine? Porque lá ela desvaloriza, eles desvalorizam. A formiga vê que a cigarra fica cantando, ela estava fazendo o quê? Brincando, ela não estava se prevenindo, né? E agora, vocês colocaram como características dos dois textos, utilizam animais como personagens para representar aspectos da realidade humana. Sim ou não? Pode levantar as mãos. Sim, a fábula tem essa característica? Sim, é uma característica das fábulas. Trazer personagens, animais que representam sentimentos, que representam atitudes, reações humanas. Quase sempre apresenta ensinamento moral, fazendo alusão a comportamentos humanos, ou seja, se referindo a comportamentos humanos. Nossas virtudes ou vícios por meio de construções metafóricas ou simbólicas. Vocês concordam ou não? Sim ou não? Tá certo? Está certo. Os dois textos. Isso é uma característica do gênero, né? São os dois textos. Destaca que, embora seja importante trabalhar, ser previdente, também é fundamental reconhecer e valorizar o papel da arte e dos artistas na sociedade. Sim, correto ou não? Correto. Podem levantar as mãos. Está errado. Qual dos textos que destaca isso? Que é importante trabalhar, mas também é importante o lazer, importante a arte. O texto de Monteiro Lobato. Então, nós vamos aqui reorganizar. Nós vamos colocar o texto de Monteiro Lobato. Agora, vamos lá. No texto de Monteiro Lobato, vocês colocaram que, além de destacar a importância do trabalho, há uma valorização da arte dos artistas. Certo ou errado? Vai? 1, 2, 3, valendo. Certo ou errado? Certo. No texto de Monteiro Lobato, ele valoriza o trabalho dos artistas. Né? Vê a cigarra como uma artista. A formiga reconhece o canto da cigarra como importante para a distração do trabalho duro. Certo ou não? Certo. Por que está certo? Realmente, ela valoriza o trabalho da cigarra, vê o canto da cigarra como uma distração ali na hora que ela estava tendo trabalho duro, né? Destaca que o equilíbrio entre o trabalho e o lazer é crucial e a arte tem um papel importante na sociedade. Certo ou não? Vai, 1, 2, 3, valendo. Certo, está certo. A gente faz essa ênfase que é importante trabalhar? Sim, mas também é importante ter momentos de lazer. E que não é porque a formiga trabalha com trabalho duro e a cigarra estava lá trabalhando com a arte que o trabalho da cigarra tem que ser desvalorizado, né? A formiga decidiu prontamente ajudar a cigarra, reconhecendo o valor da sua arte, demonstrando solidariedade. Certo ou errado? Certo. Ela foi ajudar, disse que ela teria casa, comida, né? Reflete uma sociedade que valoriza a disciplina e a responsabilidade individual. Certo ou errado? Eu estou gravando, com licença. Certo ou não? Certo.
Errado. Errado. Essa característica é do texto La Fontaine, onde destaca que é necessário ter disciplina, responsabilidade, não se deve deixar essa questão de ter um lazer, não valorizar a arte. Então, essa característica é do texto de La Fontaine, certo? Compreendemos? Tudo tranquilo? Então, agora, para finalizar, nós vamos, então, através desse quadro comparativo, vocês vão escolher uma das fábulas para fazer uma ilustração. Em qual vocês vão querer? Onde a cigarra é solidária e ela ajuda a cigarra, a formiga solidária ajuda a cigarra, ou na fábula onde a cigarra não é solidária, não está preocupada com o que vai acontecer com a cigarra, não valoriza a arte. Vocês vão escolher uma dessas fábulas para fazer a ilustração, certo?